Muito bem, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do podcast O Merotalk, o podcast do canal Aspectos Históricos Hoje. Então, não estranhe o som dos trovões ou o barulho do mar. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, na verdade ouvindo, né? Mas se reparou a nossa arte aí na thumb, já sabe que nós iremos tratar acerca da transmigração da família real portuguesa para o Brasil. Assim sendo, acomode-se. É isso aí, acomode-se. Porque nós vamos tratar desse tema tão importante da história brasileira, ok? Então, deixe a sua curtida, compartilhe, avise para os seus amigos e vamos aos aspectos históricos. Essa é a nossa chamada de praxe, né? Vamos aos aspectos históricos no Merotalk. Muito bem, gente. Vamos falar então desse tema tão importante que é a transmigração da família real portuguesa para o Brasil. Ou seja, né, quando o Brasil se tornou sede da monarquia portuguesa, né? Nós não vamos entrar tanto em detalhes como política interna e externa de Dom João e seus ministros, mas tratar dessa questão, né, que culminou com a vinda da família real para cá. É bem verdade que esse tema não era um certo mistério, disparate, né, dentro da corte portuguesa, vamos dizer assim. Disparate talvez para alguns, né? Imagina você transferir a sede para as Américas, mas Dom Rodrigo, e peço que mais uma vez você anote os nomes, não é? Os títulos, enfim, e vá fazer uma pesquisa mais minuciosa depois. Mas Dom Rodrigo, uma figura influente, já havia mencionado, né, uma possibilidade referente à transposição da corte para o Brasil. Mas é claro, nós vamos tratar diretamente daquilo que acabou, digamos assim, dando um empurrãozinho, né, para que a corte se transferisse para o Brasil. Bom, pessoal, vamos recapitular. Cenário mundial. Napoleão, lá na França, acumulando cada vez mais poder, invadindo um número maior de países, viu e percebeu a necessidade de neutralizar de uma vez por todas a sua principal inimiga, a sua maior nação rival, vamos dizer assim, a Inglaterra. Então, perceba o que Napoleão vai fazer. Ele decidiu que todos os países da Europa, lembrem-se que eu acabei de falar, Napoleão poderoso, uma França totalmente autoritária, com armamentos realmente muito destrutivos, uma tropa muito bem treinada, já impondo seu poder a vastos territórios. Então, a gente não está dizendo qualquer país, e vocês conhecem Napoleão, eu só estou trazendo um apanhado geral, não é? Para deixar bem claro isso. Ou seja, para que isso seja massificado. Então, retomando, o Napoleão Bonaparte, o Napoleão I, o líder militar francês, que acabou ganhando várias batalhas, tendo destaque na Revolução Francesa, ele liderou várias campanhas militares, acabou sendo coroado imperador francês, não é? E depois
resolveu estender todo o seu poder para a Europa e além, tá legal? Então, né, esse rápido resumo, né, o Napoleão Bonaparte, que foi imperador da França entre 1804 e 1814, né, também chamado de ditador, acabou conquistando uma grande extensão territorial para a França. Ele tinha como inimigo, obviamente, a Inglaterra, que, por ser uma ilha, ser isolada, né, quase que isolada, entre aspas, do continente europeu, não tinha, ou não teve, melhor dizendo, para Napoleão uma facilidade para conquistá-la. Fora que a Inglaterra tinha uma armada naval poderosíssima. Então perceba, Napoleão vai conquistando territorialmente na Europa grandes e grandes vitórias para a França. E já vai se desenhando num contexto a Inglaterra como uma rival. E é óbvio que ele percebe isso. Ele conseguiu invadir as terras próximas, pressionar as terras, os países próximos da França, mas percebeu que a Inglaterra seria uma pedra no seu caminho. Porque eu estou explicando tudo isso num grande resumo, tá legal? A gente vai estar falando depois dessas guerras anglo-francesas. Eu vou entrar um pouco mais nisso daí depois, porque o tema é outro, tá? Então eu tô pegando um mega resumo para que vocês entendam o pano de fundo. Bem, dito isto, explicando que nós estamos resumindo toda essa questão, mas deixando claro o poder de Napoleão e a sua intenção de expandir os domínios do seu império, ele pretende impor a todos os países da Europa continental a sua política contra a Inglaterra. Então ele começa a pressionar para que todos os países fechem os seus portos e proíbam que produtos ingleses sejam importados e mesmo um comércio com toda a Inglaterra. Aí é que começa o bololô. Porque Portugal e Inglaterra tem, até hoje, o que eu estou falando tem, uma das alianças mais antigas que existem no mundo. Então perceba, Napoleão quer impor essa política contra a Inglaterra e usa, né, esses países, muitos dos quais ele dominou, ou seja, tem essa influência para poder barrar economicamente a Inglaterra. E estamos falando de Europa, perceba, uma hora ou outra, como acabou chegando, isso aconteceria com Portugal. Então ele vai forçar esses países a barrarem produtos ingleses e ao mesmo tempo de comercializar com a própria Inglaterra. Então esse é o pano de fundo principal. E o que acontece? O governo português, o Império Português, não é, melhor dizendo, querendo manter a todo custo a neutralidade, ele se mostra contrário a essa atitude do imperador dos franceses. Então ele, olha, somos aliados da Inglaterra, mas também não queremos confusão com você, Napoleão. Tá legal? A gente é parceiro da Inglaterra, chegado, sabe? Mas não queremos tirar a tua razão. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar aqui, né, em cima do muro quase. E é claro, né, vocês já imaginam que Napoleão não concordou com isso. E aí, veja o que vai acontecer. Em outubro de 1807, o imperador dos franceses declarou deposta a Casa de Bragança e mandou invadir o território português. Napoleão, percebemos aqui, que não recebeu muito bem, né, essa proposta de neutralidade do Império Português, né? Por isso que ele manda simplesmente
invadir. Primeiro ele declarou deposta a Caça Bragança e depois ele mandou invadir. Mas tem uma coisa que eu quero falar com vocês. E o que é que eu quero falar com vocês? O Tratado de Fontainebleau. Eu espero que se pronuncie dessa forma. E o que foi esse Tratado de Fontainebleau? Bem, pessoal, no mesmo ano de 1807, tá legal, em 27 de outubro, foi assinado um tratado secreto entre a França e a Espanha, aprovado por Napoleão Bonaparte, onde se estabelecia a divisão de Portugal no Reino da Lusitânia, entre o Douro e Minho, destinado à rainha de Etrúria, e no Reino de Algarves, Alentejo e Algarve, concedidos a um ministro de Carlos IV. Ou seja, isso é importante. Mesmo, né, nesse bololô que estava rolando entre a França e a França ordenando, na verdade, que os países da Europa fechassem os portos para a Inglaterra, e aí depois, né, o imperador Napoleão exigindo mesmo de Portugal, um acordo estava sendo costurado para que se dividisse Portugal entre o Reino da Lusitânia, não é? E o Reino dos Algarves. Então meio que franceses e espanhóis estavam dividindo, né? Traçando nesse meio termo como ficaria Portugal. Vocês estão compreendendo como é que essa trama vai se desenrolando numa novela das 6? Bem, nós sabemos que Portugal foi pressionada e, vamos dizer, invadida pela França em si algumas vezes, não é? Mas é claro que a gente está tratando aqui da invasão definitiva, e eu acho interessante colocar esses pontos também, não é? Não vou focar em si na própria invasão napoleônica, mas eu estou citando esses tratados, estou colocando os panos de fundo para que nós venhamos a entender, né, e incrementar no bolo, né, enfeitar o bolo histórico para que possamos ter uma visão melhor do que foi essa transmigração. Pois bem, a fim de preservar a existência da monarquia portuguesa, o príncipe regente Dom João, não é? Ele percebe que não havia outra alternativa, não havia outro recurso, não é? Senão pegar toda a família, grande parte da corte, não é? E partir rumo ao Brasil, né? Que sem dúvida era o mais importante domínio ultramarino da coroa portuguesa. Mas você sabe que a coroa portuguesa tinha os seus territórios ultramarinos, né? Os domínios iam da África, Índia, enfim, China, não é? No caso, esses países são muitos países modernos, né, que vieram surgir depois. Estou falando que a China surgiu depois, mas essas divisões da África que nós temos são divisões mais modernas. Mas para exemplificar, Angola, Moçambique, tá legal? Então os domínios da coroa portuguesa iam da Índia, a África e, obviamente, o Brasil, que era o mais importante desses, tá? Então, partes da China, né? Nós sabemos, né? Macau, no caso, pertenceram à coroa portuguesa, tá legal? Mas, enfim, o foco é a alternativa tomada foi partir para o Brasil, que era o mais importante, era onde se extraía, né, as principais riquezas para a coroa portuguesa. E como eu já
tinha cantado essa bola no início, já haviam sugerido, né, em outro momento isso para Dom João. Lembrando que a sua mãe, né, a rainha Dona Maria I, né, por conta da sua incapacidade, ela acabou por enlouquecer, né? Então, quem comandava mesmo era o príncipe, por isso o príncipe regente Dom João, ok? Só para não dizer que eu não citei Dona Maria, vou citar, ela infelizmente tornou-se incapaz, então o príncipe regente Dom João era quem no final comandava. Beleza, até aqui? Vamos seguindo. Bem, como dito, as tropas de Napoleão Bonaparte haviam intervido em Portugal. Eu já comentei que foram mais de uma vez, né? Nós tivemos novembro de 1807, março de 1809 e agosto de 1810. Por conta dessa política de neutralidade, né, que Portugal manteve entre os conflitos entre França e Inglaterra, né? Tanto que a diplomacia portuguesa teve um trabalho danado. Quando o príncipe regente Dom João percebe que não ia ter jeito, ele começa, né, os preparativos, né, toda a família real, na verdade, para sua partida para o Brasil, né? E isso ocorreu na noite de 24 de novembro. Ou seja, as tropas aliadas franco-espanholas, porque percebam, eu tinha falado, né, que planejava-se, já discutia-se essa divisão do território português e tudo mais entre os aliados espanhóis e os franceses. Mas a gente sabe também que a França vai desestabilizar a Espanha de um jeito terrível, pessoal. Vão invadir a Espanha, vão aprisionar o rei Felipe, enfim. Mas haviam colaboradores espanhóis também. Tá legal? Bom, dito isso, vamos retomar. Então, a vinda da família real portuguesa para o Brasil pegou muita gente de surpresa. Mas eu acredito, assim como vocês devem pensar, que Napoleão foi o que ficou mais surpreso de todos, né? Bom, recapitulando então. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 29 de novembro de 1807. E a comitiva aportou em Salvador, Bahia, em 22 de janeiro de 1808. Então o pessoal fala, pô, 1808, 1807, a partida, pessoal, ocorreu em 29 de novembro de 1807. E ela só foi aportar em Salvador em 22 de janeiro de 1808. Então acabou chegando em 1808, mas parte-se em 1807, tá legal? Então a gente deixa claro essas coisas também, porque é importante ter essas curiosidades, né? Mas o que queremos tratar aqui? Primeiro, o pano de fundo, a questão Portugal e França, e como isso foi uma jogada de mestre, mas foi uma jogada de mestre do príncipe regente Dom João. Vou dizer para vocês que realmente foi uma jogada de mestre, porque muita gente pinta o quadro de Dom João VI como um bonachão, uma pessoa burra, ignorante, mas olha, deu uma volta em Napoleão sem precisar gastar tantos soldados assim numa guerra. E é claro que para nós brasileiros a gente sabe qual foi o impulsionamento que isso causou mais à frente, não é? Seguindo, outro aspecto importante dessa transmigração da corte é, além dessa volta em Napoleão, a manutenção do Império Português e da Casa de Bragança, que vocês vão lembrar que Napoleão havia
destituído. Com essa partida para o Brasil, depois a instalação definitiva, não é? Entre aspas, tá? Acho que vocês entenderam. Ao fazer isso, o que Dom João estava causando? Primeiro, uma vergonha colossal em Napoleão, né? Pô, você não conseguiu derrotar Portugal, cara. Meu Deus. Com todo respeito a Portugal, tá, gente? Eu tô só deixando isso claro aqui de forma humorística. E o mais importante, o príncipe, ele mantinha a Casa de Bragança, o Império Português, e o governo português continuava em terras portuguesas. Ou seja, ele não fugiu para uma terra estrangeira. Em nenhum momento, ou de nenhum modo, isso poderia, né? Claro que Napoleão estava invadindo, ele não ia à justiça, né? Pô, não vale, ele fugiu para um outro império. Não, Napoleão não faria isso. Mas se fizesse, Dom João tinha um argumento poderosíssimo. Olha, eu simplesmente mudei a corte de lugar. O Brasil é um território português e eu estou indo para um território português. Então ele mantinha o governo, mantinha o império, só transferiu a corte de um lugar para o outro. Olha que sacada! Vocês estão entendendo a sacada que Dom João teve? É claro que a gente sabe que o Rio de Janeiro, o Brasil, ele passou por uma mudança terrível, né? Não era um lugar apto para uma corte, então a gente vai tratar disso em outro podcast aqui no Homero Talk, mas eu quero frisar esse ponto de que com essa jogada, praticamente Dom João entrou numa batalha com a França, não é? Na verdade, a França invadiu. Ele não perdeu. E sem um tiro de canhão, ele consegue se desvencilhar de Napoleão. Mantém o governo, mantém a corte e mantém a sua aliança com a Inglaterra. E isso é importante frisar também. Dom João consegue sair desse conflito direto com a França, tira a sua corte de Portugal, de Lisboa, e mantém a sua aliança com a Inglaterra. Tanto que ele vai implementar a política de portos abertos, cara, que é uma política, né, de aliança com a Inglaterra a partir do Brasil, a partir do Rio de Janeiro. Então ele consegue todas essas vitórias, porque são vitórias contra, sem dúvida, o Império, né, Império, no caso francês, mais poderoso da época. Não é pouca coisa. Assim, Napoleão e suas tropas não conseguiram conquistar o Estado português, que continuava a funcionar naquela parte do Império, que era economicamente a mais dinâmica, com mais mercados internos e ainda estava em crescimento, que era, claro, o Brasil. E estavam, ou seja, se articulando ainda mais. Tanto que antes mesmo do desembarque, em 8 de março de 1808, Dom João, né, ele começou o processo de grandes mudanças que passaria o Brasil, não é? Isso na Bahia, ele já começa essas grandes mudanças, né, que dariam uma nova cara para ex-colônia e depois Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil, enfim, não é? Ele já começava a operar essas grandes mudanças, como eu falei, originalmente o plano não era que o Brasil fosse uma corte, né, que fosse, no caso, a sede do Império, melhor dizendo, né, muito menos que o Brasil recebesse a corte. Isso aconteceu assim. Claro, nós já discutimos o fato de que não era uma ideia tão estranha, rumores já circulavam pela corte portuguesa, ok? Bem, seguimos para a nossa conclusão. Além dessa jogada genial de Dom João VI, não é?
e as medidas que ele começou a tomar, né, para que o Brasil pudesse caminhar como sede da corte, bem, nós percebemos como tudo isso foi uma loucura, porque outra exclusividade além dessa questão do nó tático, como dizem hoje em dia, em Napoleão, você nunca teve isso na história, né? Uma transmigração de uma corte, de uma família real dessa forma, ainda mais para uma colônia nas Américas. Então, gente, perceba, a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 alterou de maneira profunda a situação do Brasil, né? Que de simples colônia, né, embora muitas vezes era intitulada como Estado, geralmente chamada também de considerada geralmente, né, vice-reino, repentinamente passava a condição de sede da monarquia lusitana. Vocês estão percebendo? A sede da monarquia lusitana estava agora nas Américas. E isso é, sem dúvida, um fato impressionante, né, e merece destaque. O próprio Dom João tomou medidas, né, de política externa, nomeando ministros, abrindo vários gabinetes para que o Brasil, né, pudesse acomodar, digamos assim, a família real. Então, o que eu quero dizer com vocês, o que eu quero dizer para vocês, na verdade, né, é como esse momento da história, não apenas de Portugal, mas do Brasil, ele é importante, não é? Como essa expertise de Dom João, não apenas o medo de Napoleão, é claro, acabou contribuindo para que a família real, não apenas o príncipe regente, mas todos os componentes da casa real, inclusive a rainha Dona Maria I, fidalgos e funcionários, né, praticamente superlotando os 14 navios da frota, viessem, né, fossem dispersados ao Brasil, né? Passando por uma tempestade que ocorreu nas alturas ali da Madeira, inclusive, né? Inclusive o navio que trazia Dom João, né, passou por essas tempestades. Deve estar conseguindo ouvir de fundo aí, né, nesse nosso podcast, nesse episódio aqui do Homero Talk. Então eu quis destacar com vocês essa cena, esse episódio ímpar da história luso-brasileira, destacando como Dom João, mas não apenas, né, como eu falei, todos os componentes da Casa Real, os fidalgos, altos funcionários, a biblioteca, não é, veio também, acabou com essa contribuição, né, vamos chamar assim, de Napoleão, impulsionando para a transformação do Brasil. Nós citamos alguns aspectos como as invasões, as intervenções, os acordos com alguns colaboracionistas espanhóis, não é? A diplomacia portuguesa que não abandonou a Inglaterra. E é claro, né, a Inglaterra deu o resguardo para que os navios chegassem em segurança até o Brasil, a abertura dos portos. Esse é um momento crucial e interessantíssimo, né, da história, mais uma vez, estou chamando luso-brasileira. E nada melhor que este episódio para começar a nossa série aqui no YouTube, não é? Do podcast Homero Talk. Assim eu espero que vocês tenham gostado. Até que foi curto, não é? Não chegou a ter 1 hora em si. Ele poderia se desdobrar um pouco mais, mas eu quis trazer de uma forma prática, até um pouco descontraída. Então espero que vocês tenham anotado, não é? Esse pano de fundo, e vale a pena estudá-lo,
esse conflito Inglaterra e França, né? Ou Inglaterra e Napoleão, se vocês preferirem. Esse crescimento que Napoleão teve dentro do exército francês até assumir, não é, o controle da França como imperador, a sua política de expansão territorial cada vez mais agressiva, e também, por que não, estudar essa aliança diplomática Inglaterra-Portugal, estudar essa relação Portugal-Espanha, não é, como a Espanha foi invadida e tomada depois pela França, o rei preso, e a gente sabe que mais à frente isso vai culminar com que os vice-reinos aqui na América acabassem se tornando república. Então, enquanto essas invasões napoleônicas na Península Ibérica fazem com que na América os vice-reinos se tornem repúblicas, quando Napoleão e suas tropas, na verdade, invadem Portugal, há um impulsionamento fazendo com que a família real viesse, assim como toda a corte, para o Brasil, e isso acaba fortalecendo, não é, o território ultramarino português aqui na América. Então isso é interessante também. Estou mais uma vez fazendo uma redução, né, para a gente dar esse apanhado. A gente vai entender melhor essas independências pela América em outro podcast. Só quero tratar da vinda da família real, que acaba fortalecendo, não é, esse vasto território chamado Brasil. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo, no caso quem está no YouTube, né, caso tenha faltado algo, ou algo que vocês gostariam que nós pudéssemos expandir, e nós o faremos. Mais uma vez, eu vou deixar aqui na descrição uma bibliografia básica, porque para saber mais é preciso ler, sempre é preciso ler. Então, caso você queira aprender mais, eu vou deixar aqui, tá legal? Na descrição. E se você não estiver no YouTube, nós sempre temos as histórias gerais, professor Boris Fausto. Nós temos Brasil, uma bibliografia, né, esse um pouco mais recente, da professora Lilia Schwartz, juntamente com a professora Heloísa Starling, entre outros. Nós temos a História Geral do Brasil também, organizada pela professora Ieda Leite Linhares, né? A professora Maria Ieda Leite Linhares e o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, pela Elcir, eu acho que é assim que pronuncia. Mas nós vamos deixar aqui na descrição inúmeros outros livros, tá legal, pessoal? É importante sempre estar lendo, é importante sempre estar discutindo, vendo mais de uma fonte, e nós temos muita coisa, tanto em Portugal como no Brasil, acerca dessa transmigração, né? Muita gente prefere usar o termo fuga, né? É um ponto de vista também, mas a gente tentou aqui de forma descontraída pegar, não é, esse panorama do que foi e do que representou a vinda da família real para o Brasil, não é? É um evento também conhecido como a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Como eu falei, foi um acontecimento que se deu na passagem de 1807 a 1808, por consequência da invasão de Portugal por tropas francesas durante o período napoleônico. Tá legal? E acabou mudando, né, de maneira drástica, não apenas Portugal, mas o próprio Brasil, né? Especialmente o próprio Rio de Janeiro, né, que foi a sede do Império Português. Como eu falei, um império muito vasto, com áreas que estão hoje nos continentes africano, mas também na Ásia
Então, um vasto império. E a sede durante muito tempo foi o Rio de Janeiro, né? Até que, é claro, houve a independência do Brasil. Mas essa é uma outra história que nós trataremos em um outro momento. Muito obrigado a você que compartilhou, que vai compartilhar. Espero que você tenha gostado, que você tenha anotado muitas dessas coisas. Tá legal? E é isso, pessoal. Compartilhem, deixem o seu like, inscrevam-se e vamos aos aspectos históricos. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.